Você sabia que a economia comportamental e, claro, a psicologia econômica não tem nada a ver com a economia proposta pelos economistas da Universidade de Chicago? Pois é, na Universidade de Chicago, quer dizer, atualmente até nem é bem assim, porque já houve uma evolução, mas décadas atrás eles propunham a teoria clássica da economia, racionalidade plena, mercados eficientes, a mão invisível do mercado, o mercado se corrige, dá tudo certo no final. Pena que não é bem assim, né? E foi justamente para questionar tudo isso que o Richard Thaler, ali há mais de 40 anos, começou a questionar, trazer dados, fazer perguntas incômodas. Ele é considerado, Richard Thaler, o pai da economia comportamental. E em 2017 ganhou o merecidíssimo Prêmio Nobel de Economia, porque esse cara carregou um piano, meu. Olha, ele lá atrás trouxe o seu desconforto, as suas inquietações. Quando ele encontrou o Kahneman e o Tversky, que eram psicólogos, né? O Kahneman está vivo, é psicólogo. Foi sopa no mel, porque daí falou, cara, é isso, tem que juntar as coisas. Eles estão trazendo um monte de comprovações científicas de que a nossa cabeça não é essa Brastemp toda, não. Tem um monte de limitações. Até mesmo, o que é curioso, algumas delas são previsíveis, geram erros sistemáticos. Todo mundo cai nos mesmos erros, do mesmo jeito, nas mesmas situações. Daí ele ficou mais fortalecido ainda para voltar e confrontar os colegas economistas. Parênteses, a psicologia econômica, que tem 140 anos quase, já fazia isso, né? No caso, foi um jurista francês que levantou essa lebre lá na virada do século XIX para o XX, o Gabriel Tarde, dizendo, gente, não dá só para a economia avançar sozinha, precisa trazer a psicologia também. A gente precisa entender como as pessoas funcionam, como elas se comportam de verdade, para poder aprofundar a análise dos fenômenos econômicos. Mas isso foi dentro da própria psicologia. Então, alguns economistas, alguns pensadores sociais, como por exemplo o Thorstein Veblen, que estava nos Estados Unidos, também levantou as mesmas questões e propunha, ao lado da psicologia, também incluir biologia, história, ciência política, enfim, ampliar, né? A ideia sempre era ampliar o alcance do estudo dos fenômenos econômicos. Mas, voltando agora para final dos anos 70, começo dos anos 80, foi o Thaler que estava primeiro em Cornell e depois, aí que pode haver alguma confusão, ele foi para a Universidade de Chicago também, onde ainda está. Mas não na escola de economia, na escola de administração. E lá ele tocou o terror, né? Não, ele ficou sempre trazendo contrapartes, trazendo evidências, não só hipóteses, como a economia tradicional gosta de fazer. Como dizem os colegas psicólogos econômicos, no grande manual de psicologia econômica de 87, Lee Tarpe e Webley, os economistas tradicionais partem de hipóteses e chegam a hipóteses. Não tem o passo da verificação, que é tão importante na psicologia, né? Não tem a parte de verificar se a hipótese que você levantou
confere, tem validade, precisa ser remodelada ou é refutada mesmo. E isso se faz mediante estudos empíricos, observação rigorosa e sistemática, entrevistas, levantamentos, enfim, são muitos métodos. Mas a ideia é ir até onde as pessoas se encontram e verificar junto a elas como é que a coisa acontece. E não ficar só imaginando, levantando hipótese, muitas vezes até baseado com má vontade, princípios psicológicos tirados do senso comum, né? Como, por exemplo, até teve uma escola de economia no século XIX chamada escola austríaca ou escola psicológica, porque procurava se apoiar em princípios psicológicos, mas não científicos. E essa é a diferença toda que a gente encontra no campo das ciências comportamentais aplicadas na interface psicologia e economia atualmente. Existem estudos sólidos, robustos, apoiando e avançando constantemente, porque a gente sabe que ciência não fica parada, não, continua sempre propondo novos ângulos, traz outras contribuições, troca ideias com colegas pesquisadores. É um campo em construção permanente. Ainda bem que é assim, né? Mas essa interface psicologia e economia justamente vai questionar esses princípios associados à Universidade de Chicago, aos economistas da Universidade de Chicago. Então, não, a gente não tem nada que ver com eles. A gente enxerga a economia, os fenômenos econômicos influenciados pelos pensamentos, sentimentos, comportamentos das pessoas e, por sua vez, comportamentos, sentimentos e pensamentos das pessoas são influenciados pelos fenômenos econômicos. É sempre uma via de mão dupla. Não existe uma abstração econômica com base em hipóteses que não tenham sido verificadas. Então, sorry, mas economia comportamental não tem nada a ver com a economia em geral associada à Universidade de Chicago. Mas, como eu falei, atualmente a Universidade de Chicago é muito mais aberta, é muito mais plural também. Sempre é bom, né, saber onde a gente está pisando.